Olá! Hoje nosso assunto é um tema bem sério e, infelizmente, comum na cardiologia veterinária, a cardiomiopatia dilatada, também conhecida como CMD. A gente vai mergulhar fundo para entender o que é essa doença, como ela aparece e o que pode ser feito. Vamos lá? Bom, para começar, a gente ouve muito essa expressão, né? Doença do coração aumentado. Mas o que isso significa na prática? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora, porque ela é a chave para entender a cardiomiopatia dilatada. Então, a CMD é uma doença do próprio músculo do coração. Pensa no coração como uma bomba superpotente. Nessa doença, as quatro partes dele, as câmaras, começam a se alargar, a dilatar. E com isso, as paredes do músculo vão esticando, ficando cada vez mais finas e fracas. O resultado? A bomba perde força. Ela já não consegue mais empurrar o sangue com a mesma eficiência para o resto do corpo. Ok, então quem são os principais alvos dessa doença? O perfil é bem característico, sabe? A gente vê a CMD afetando principalmente cães de raças grandes e gigantes. Outro ponto interessante é que ela é mais comum em machos e, geralmente, os sinais começam a aparecer em animais mais velhos, ali acima dos 5 anos, com a média de diagnóstico batendo nos 7 anos de idade. E quando a gente fala de predisposição, a genética pesa. E muito. Existem algumas raças que infelizmente acendem um alerta pra gente. Doberman, Boxer e o Cocker Spaniel são as três que sempre aparecem como tendo um risco genético bem maior de desenvolver essa condição. Certo. Já entendemos o que é a doença e quem ela mais afeta. Agora, a pergunta é: como a gente percebe que algo está errado? Vamos entrar agora na parte de investigação, sabe? Olhar para os sinais e os achados do exame físico como se fossem pistas de um quebra-cabeça. E essas pistas surgem em dois lugares. Primeiro, em casa, com o tutor. A pessoa pode notar coisas como uma tosse que não passa, cansaço fácil durante o passeio, uma clara falta de ar ou até desmaios, que são super assustadores. Aí, quando o animal chega na clínica, o veterinário ou a veterinária vai juntando outras peças. Pode ouvir um sopro no coração, notar que os sons do coração e do pulmão estão abafados. São sinais de que aquela bomba está falhando. Vamos dar um zoom nesse termo: perfusão deficiente. Parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que o sangue não está circulando como deveria. E os sinais disso são bem visíveis. As gengivas, que deveriam ser rosinhas, ficam pálidas. Se a gente aperta e solta, demora para a cor voltar. Às vezes, elas ficam até meio azuladas. E as patinhas e orelhas ficam geladas. Tudo isso grita que a circulação não está legal. Bom, com todas essas pistas em mãos, a suspeita clínica fica bem forte. Mas como a gente bate o martelo e tem certeza? Agora a gente vai ver o caminho para transformar a suspeita em um diagnóstico definitivo usando exames específicos. Esse processo é quase como um funil, sabe? A gente começa com exames de sangue para ver se outros órgãos, tipo rins e fígado, já estão sofrendo com uma circulação ruim. Depois vem a radiografia de tórax, que nos dá uma foto da silhueta do coração. O eletrocardiograma, por sua vez, olha a parte elétrica. Mas o exame que realmente fecha o diagnóstico, que nos dá a resposta final, é o ecocardiograma. E aqui está o ponto-chave de todo o processo diagnóstico. Não é só mais um exame na lista. O ecocardiograma é o padrão ouro. É o melhor método que existe para diagnosticar a cardiomiopatia dilatada. Ponto final. Mas por que ele é tão decisivo? Simples. Porque o ecocardiograma, que nada mais é que um ultrassom do coração, nos deixa ver o órgão funcionando em tempo real. Com ele, a gente consegue medir o tamanho exato das câmaras, confirmar que as paredes estão finas e, o mais crucial, avaliar a força da contração. A gente vê com os próprios olhos a falha na função de bomba. Não resta dúvida. Certo. Diagnóstico confirmado. E agora? O que a gente faz? A partir daqui, o foco muda completamente. A gente sai da investigação e entra na ação. Vamos ver como funciona o plano de tratamento que tem várias frentes e busca, acima de tudo, gerenciar a doença e dar mais qualidade de vida para o paciente. O tratamento tem duas partes, a emergencial e a de manutenção. Numa crise de falta de ar, a prioridade é estabilizar o paciente com oxigênio. Se tiver muito líquido acumulado no tórax, pode ser preciso fazer um procedimento para drenar a toracocentese. Passado o susto, no dia a dia, o cuidado é contínuo. Evitar qualquer tipo de estresse é fundamental, e a dieta passa a ser uma parte importantíssima do tratamento.
E aí entra a farmacologia. A gente tem basicamente 3 grandes grupos de remédios para ajudar. Primeiro, os vasodilatadores, que relaxam os vasos sanguíneos e diminuem o esforço que o coração precisa fazer. Depois, os diuréticos, que são essenciais para ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquido que se acumula. E por fim, os inotrópicos positivos, que agem direto no músculo do coração, dando um empurrãozinho para ele contrair com mais força. E como eu disse, a dieta é peça-chave, não dá para ignorar. A restrição de sódio é a regra número 1 para evitar o acúmulo de líquidos. Mas não é só isso. É preciso garantir que a dieta tenha calorias e proteínas na medida certa para evitar que o animal perca massa muscular, o que é muito comum em cardiopatas. E claro, manter o peso ideal é vital para não sobrecarregar ainda mais esse coração. Com diagnóstico fechado e tratamento em andamento, a grande questão que fica é: qual a expectativa? Essa última parte do nosso papo é sobre a realidade do prognóstico da CMD. É um ponto delicado, mas que precisa ser encarado de frente. E a verdade precisa ser dita. Mesmo com todo o arsenal de tratamento que a gente tem hoje, o prognóstico para cardiomiopatia dilatada é, na maioria das vezes, reservado. Isso quer dizer que é uma doença séria, progressiva. O tratamento busca controlar os sintomas e dar mais tempo com qualidade de vida, mas infelizmente a gente não fala em cura. E essa perspectiva pode mudar drasticamente de uma raça para outra. O Doberman, por exemplo, infelizmente costuma ter o pior prognóstico, com uma sobrevida bem curta após o diagnóstico. Por outro lado, um Cocker Spaniel, mesmo tendo a doença, pode chegar a viver até 4 anos com o tratamento certinho. É uma diferença gritante. E tem um outro fator que pesa muito e que até parece ir contra a lógica: a idade. Quanto mais novo o animal é quando recebe o diagnóstico, pior tende a ser a sua expectativa de vida. Isso provavelmente indica que, nesses casos, a doença se manifesta de uma forma muito mais agressiva. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é super importante. Se a gente já sabe que certas raças têm um risco tão alto, qual seria o papel de um rastreamento? De começar a procurar a doença antes mesmo de qualquer sintoma aparecer? Fica aí a pergunta sobre o futuro e a importância da cardiologia veterinária preventiva.